Boa noite, galera. O tema do nosso minicurso é cálculo da quantidade de blocos e argamassa de assentamento. Nós somos do sexto período de Engenharia Civil e o nosso grupo é composto pelas acadêmicas Janaína, Caroline, Jaqueline, Rosiane e eu, Samara. Esse tema foi separado em 2 vídeos, ou seja, 2 módulos, o de hoje e o que será transmitido amanhã no mesmo horário. Então, não se esqueçam de se inscrever pelo IVE no minicurso de amanhã, que será a continuação desse tema. No minicurso de hoje, que é o módulo 1, nós iremos ver sobre os blocos de assentamento de construção, os tipos e os blocos do futuro que estão chegando no mercado de trabalho para facilitar a construção. Além disso, iremos fazer os cálculos para saber a quantidade de tijolos necessária para uma construção. Vamos aprender a baixar a tabela SINAP e como encontrar o valor dos blocos cerâmicos da nossa região. No seguinte, vamos mostrar um aplicativo que faz todos esses cálculos e ensinar como utilizá-lo. Isso tudo no vídeo de hoje. Por fim, iremos ver algumas maneiras criativas para reaproveitar blocos de concreto na sua casa. No vídeo de amanhã, iremos falar sobre a argamassa de assentamento, quais são os tipos de argamassa e a utilização indicada de cada uma. Iremos aprender a fazer o cálculo da quantidade necessária de argamassa de assentamento para uma obra, como também como remover a argamassa em diferentes situações e o reaproveitamento de resíduos da argamassa. Vamos começar com a história dos tijolos, contando um pouco sobre os primeiros vestígios desses blocos. Logo depois, vamos falar sobre as características e os tipos de tijolos, como, por exemplo, temos tijolo comum, baiano, vazado, maciço e ecológico, normalmente menos conhecidos pela maioria. Vamos comentar também sobre os tipos de blocos, como o bloco cerâmico e o de concreto. Na sequência, mencionaremos algumas ideias para as novas tecnologias de aprimoramento do uso de tijolos no futuro, como tijolo inteligente e biológico. E o mais importante do módulo 1 desse curso, o cálculo da quantidade de tijolos para a construção, incluindo a importância desse cálculo, as etapas e um exemplo. Lembrando que no módulo 2 de amanhã explicaremos o cálculo de argamassa. Além disso, mostraremos o aplicativo ConstruCalc, que faz esses cálculos para facilitar a vida de todo mundo. E por fim, mostraremos 15 exemplos de como reaproveitar blocos de concreto na sua residência. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a história do tijolo e quais são os seus vestígios mais antigos, e quando ele começou a ser tão popular entre as pessoas. O vestígio mais antigo é de 7500 a.C., que foi encontrado na Turquia, e teve também vestígios de tijolos encontrados em Jericó, em 7000 e 6339 a.C. A partir desses dados, foi concluído que o tijolo cozido foi inventado no terceiro milênio antes do nascimento de Cristo. Mas foi só na Revolução Industrial que veio a produção em massa de tijolo e começou a ter grandes fábricas para a construção dos mesmos. Hoje em dia, a utilização deles na nossa região ainda é muito grande, mas já existem outros materiais que passam a ser elementos estruturais, deixando o tijolo em segundo plano. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de tijolos. Bom, começaremos pelo tijolo comum, que possui excelente isolamento termoacústico e compõe paredes com espessura maior. Porém, comparado aos blocos de concreto, possui algumas desvantagens, como por exemplo, eles absorvem umidade mais facilmente e por isso precisam de cuidados especiais durante a obra. Também, dependendo do tipo, seu custo por metro quadrado construído é superior. Além disso, possui menor velocidade na obra por ela ser composta de unidades menores. E por último, sua falta de perfeição dimensional também pode aumentar os custos e dificultar a qualidade da obra. O segundo tipo é o tijolo cerâmico baiano, conhecido também como tijolo de furo. É o mais comum no Brasil por ter um preço mais acessível e é muito mais fácil de ser encontrado em lojas de materiais de construção. Ele é usado para vedação, pois não suporta cargas estruturais. E uma de suas desvantagens é a alta taxa de desperdício, pois quando não está cimentado, quebra com muita facilidade. Por isso, na compra do material, é necessário comprar sempre uma quantidade a mais. Em seguinte, temos o tijolo vazado ou cobogó,
que tem mais característica decorativa, e uma de suas principais vantagens é a entrada de luz e ventilação, bastante usado na divisão do ambiente. Outros que podemos citar é o tijolo de vidro, que tem também função decorativa e é utilizado mais para a divisão de ambientes. Temos também o tijolo maciço ou tijolo de barro, muito bom para isolamento térmico e acústico. Este era muito utilizado antigamente, mas hoje em dia é mais utilizado na parte decorativa do que na parte construtiva. Uma de suas principais desvantagens é a demora no assentamento e necessita de mais argamassa por ser menor. Também temos o tijolo ecológico, que é feito basicamente de uma liga de solo-cimento e uma mistura de terra, argila com cimento. Pode ser feito no próprio canteiro de obra com uma prensa hidráulica e não precisa de nenhum tipo de queima com liberação de gases tóxicos. Por esse motivo é chamado de tijolo ecológico. Além disso, por ter furos que servem como encaixe, acaba gastando menos argamassa. Agora, nos tipos de bloco, temos os de concreto e o cerâmico. Os blocos de concreto, além de proporcionarem uma construção mais rápida, costumam ter um ótimo custo-benefício em termos de resistência, sendo adequados para a construção de muros, galpões e prédios. Alguns dos benefícios na sua utilização é a redução do tempo de obra, assim como redução do preço, uma camada mais fina de reboco, menor uso de argamassa, entre outros. Comparado ao bloco cerâmico, tem desvantagem no isolamento térmico e também na dificuldade na hora de reformar, pois são mais compactos e difíceis de perfurar. Já os blocos cerâmicos são os mais utilizados na nossa região e têm um custo-benefício notável no final da construção, além da eficiência no tempo de assentamento e na rapidez de levantamento da parede. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o futuro do tijolo. Quais são as novas ideias que estão surgindo no mercado e quais as suas vantagens. É claro que o mesmo já foi sendo modificado ao longo do tempo, com novos processos de fabricação e substâncias que o tornaram mais resistentes e duradouros. No entanto, de maneira geral, o bloco de argila que surgiu no tempo dos nossos ancestrais pré-históricos ainda continua soberano nas construções. Então agora vamos ver alguns tipos de tijolos que ainda não fazem parte do nosso mercado, mas que seriam inovadores na construção. Já pensou se construir uma obra fosse tão simples quanto unir peças de Lego? Pois é, temos então os tijolos Smart Brick, ou tijolo inteligente. Blocos projetados para serem encaixados uns nos outros. O tijolo inteligente é feito de um concreto de alta resistência e promete gerar construções mais sustentáveis. Os blocos possuem espaços internos para isolamento térmico e, por isso, oferecem economia de eletricidade associada ao aquecimento e resfriamento dos ambientes. E ainda, o método de construção possibilitado pelo Smart Brick reduz significantemente o uso de materiais como areia, ferro e água. Também tem-se os tijolos biológicos, onde a biotecnologia utiliza organismos vivos, sistemas biológicos ou seus derivados para criar ou modificar produtos e processos. Os principais benefícios da aplicação da biotecnologia no mercado de engenharia e construção estão relacionados à criação de materiais mais eficientes, inteligentes, sustentáveis e baratos. Muitos cientistas já foram capazes de criar tijolos feitos de fungos, bactérias e até legumes. Além disso, o primeiro tijolo feito de urina humana foi desenvolvido recentemente na Universidade de Cape Town. Para fazer tal tijolo, os pesquisadores misturaram urina estabilizada com areia e uma bactéria que é capaz de decompor a ureia e criar um subproduto super resistente e calcificado que cimenta as partículas de areia no formato desejado. Além desses, há os tijolos contra a poluição do ar e os tijolos antiterremotos, entre vários outros que ainda são só ideias ou que já estão em construção. Chegou o momento mais importante do curso, onde falaremos sobre o cálculo da quantidade de tijolos para a construção de uma obra. Para entender melhor sobre o assunto, iremos detalhar um pouco sobre esse processo, sabendo que o planejamento em etapas faz com que o mesmo fique organizado. Vamos falar um pouco sobre a importância de calcular a quantidade de tijolos.
A quantidade de tijolos necessários provavelmente é uma das primeiras dúvidas que surgem no momento da compra dos materiais para executar uma construção. Saber o número exato ajuda a reduzir os custos, evita gastos extras no caso da falta de material e economiza tempo para a execução da obra, que é um dos fatores mais importantes para todos. Apesar de ensinarem esse tipo de cálculo na faculdade de arquitetura ou engenharia, conhecer o cálculo de quantos tijolos por metro quadrado uma obra consome não precisa ser uma informação exclusiva dos profissionais dessas áreas. Continue assistindo o vídeo e aprenda a fazer o cálculo você mesmo. Mas como calcular a quantidade necessária? O primeiro passo é entender o tipo de tijolo ou bloco que será utilizado na obra, assim como todas as outras variáveis que devem ser avaliadas para fazer o cálculo possível, garantindo que o número seja preciso. Vejamos agora quais são essas variáveis. Devemos saber qual o tipo de tijolo a ser utilizado. É importante entender qual será o tipo do tijolo utilizado na sua obra. Normalmente, os mais utilizados em construção civil são os tijolos cerâmicos. Além disso, é importante saber a dimensão do tijolo. Sabendo o tipo do tijolo, é possível saber seu tamanho e suas dimensões. Essa informação é a mais importante para garantir que o cálculo seja preciso e o número final seja condizente com as necessidades da obra. Os tamanhos mais comuns de serem encontrados são os de 9 por 19 por 29 centímetros e de 9 por 19 por 19 centímetros. Saber as medidas de altura e largura do espaço que será construído é a segunda informação mais importante para que o cálculo seja realizado, pois, sem esse valor, não é possível saber quantos tijolos serão utilizados, uma vez que a conta, basicamente, é o comprimento multiplicado pela altura da parede. Além disso, a posição em que serão colocados os tijolos faz diferença na conta, pois influenciam no comprimento. Por isso, informe-se sobre qual é o planejamento para o posicionamento dos tijolos para a construção da parede. Mas como realizar esse cálculo na prática? Bom, para descobrir isso, iremos precisar de algumas informações. O primeiro passo para calcular a quantidade de tijolos ou blocos é encontrar a área da parede ou muro que será construída. Para isso, basta multiplicar o comprimento pela altura. Lembre-se de excluir a área das janelas e portas no caso das paredes, e o portão no caso dos muros. Depois, você precisará calcular a área do tijolo ou bloco com argamassa. Geralmente a argamassa tem 1 cm de espessura, ou seja, para calcular a área do tijolo ou bloco com argamassa é só somar 1 cm na altura e comprimento e multiplicar. E finalmente, para calcular a quantidade de tijolos ou blocos é só dividir a área da parede ou muro pela área do tijolo ou bloco com argamassa. Agora eu vou mostrar um exemplo desse cálculo de uma planta que eu tenho salva aqui, PDF. Vou fazendo ao mesmo tempo com vocês. Beleza, essa é a planta que eu tenho de um chalé bem simples. E aqui tem o roteiro do cálculo. Eu já deixei anotadinho aqui para ficar mais fácil. Beleza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber calcular o metro linear das paredes. O que seria isso? Seria o comprimento de todas as paredes, somar, basicamente. Então, por exemplo, vamos começar ali do topo superior esquerdo, com as medidas horizontais. Então, a gente vai somar 3,3 mais 8,85. Essa medida aqui vai ser multiplicada por 2, porque é a mesma medida da parede inferior. Aí a outra parede na horizontal que tem a outra parede do banheiro, que também é 3,3. Agora nas paredes verticais, a gente vai começar ali, 5,35 e 2,15. Porém, nesses valores de 5,35 e 2,15 já está contando o valor aqui das paredes horizontais que a gente já escreveu. Então vai ser basicamente subtrair 0,15 de cada parede horizontal. Então no caso seria 2,15 menos 0,15 aqui, então seria mais 2, mais 5,35 menos 0,15 menos 0,15, então vai ficar 5,05. Aqui do outro lado
5,5 menos 0,15 menos 0,15 vai dar 5,20 mais 2 menos 0,15 e 1,85. Agora a gente vai somar esses valores. 3,3 mais 8,85, isso tudo vezes 2, mais 3,3 mais 2 mais 5,05, mais 5,20 mais 1,85. Vai dar 41,70 metros lineares. O próximo passo é definir o pé direito da obra. Aqui nesse caso, o pé direito vai ser definido como 3 metros, ou seja, a altura, né? Quantidade de portas medidas, normalmente em ponta baixa assim, já tem o quadro de esquadrias, né? Se não tiver, você vai ter que ver certinho as medidas que vai ser de cada porta, de cada janela e a quantidade das mesmas. Nesse caso aqui no nosso quadro de esquadria, quantidade de portas medidas. As portas ali, nós temos duas portas de 0,80 por 2,10 e 4 portas de 2 metros por 2,10. Beleza. Aqui nas janelas, duas janelas de 2 por 1,05. No caso, largura e altura, a gente considera aqui o peitoril, né? E uma janela de 0,60 por 0,40. Beleza. Dimensão do tijolo, vamos usar o de 9 por 19 por 19. A espessura da argamassa que a gente usa para esse tipo de cálculo, a gente coloca como 1 centímetro. Uma média, né? Agora, para calcular a área bruta das paredes, a gente vai pegar os metros lineares que a gente achou ali em cima e multiplicar pela altura, que seria o pé direito. Metro linear, 41,70 vezes o pé direito, que é a altura, que é 3. Isso aqui vai dar 125,1 metros quadrados. A área das portas vai ser a quantidade de portas vezes o comprimento vezes a altura. Então tá aqui, ó, 2 vezes 0,70 vezes 2,10. 2 vezes 0,80, né? Vezes 2,10. Mais 4 vezes 2 vezes 2,10. Isso aqui vai dar 20,16 metros quadrados. A área da janela, a mesma coisa. 2 vezes 1,05 mais 1 vezes 0,60 vezes 0,40. Isso aqui vai dar 5,20 metros. Agora a área líquida das paredes vai ser a área bruta, que é esse valor aqui, menos a área das portas, menos a área das janelas. Você vai ter basicamente a área só da alvenaria, né? 125,1 menos 20,16 menos 5,20. E esse valor vai ser de 99,74 metros quadrados. Isso aqui é a área líquida das paredes. Agora, para a área do tijolo com argamassa, a gente vai usar o comprimento do tijolo mais a espessura da argamassa, que a gente estabeleceu como 1 centímetro, que é um padrão, vezes a altura do tijolo mais a espessura da argamassa. E esse valor vai dar a área de um bloquinho do tijolo junto com a argamassa. Nesse caso, a gente vai usar aqui, da dimensão que a gente pegou do nosso tijolo, 19 centímetros mais 1 centímetro. Isso tudo vezes a altura do tijolo, que também é 19 centímetros, mais a espessura da argamassa, que é 1 centímetro.
Ou seja, vai ser 20 centímetros vezes 20 centímetros. Só que todas as outras unidades estão em metros, que a gente calcula das áreas. Então, essa área também tem que estar em metros. Então, nesse caso, vai ser 0,2 vezes 0,2. Vai ser igual a 0,04 metros quadrados. Agora, o próximo passo é a quantidade de tijolos, que é o último passo, na verdade, vai ser a área líquida, que foi essa daqui, de 99,74, dividido pela área do tijolo com argamassa, que é 0,04. Esse valor aqui vai ser de 2.493,5 tijolos, ou seja, 2.494. Esse é o resultado. Agora eu vou mostrar outro exemplo, só que no AutoCAD. Pronto, essa é a planta que eu tenho aqui no AutoCAD. Ela é bem simples, como vocês podem ver. Também tem o quadrinho aqui, esquadrias. E a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Só que como aqui o projeto está no AutoCAD, a gente, em vez de somar a cada parede, a gente pode só dar um polyline para saber a medida linear das paredes. Então eu vou circulando aqui toda a planta. Aqui eu já terminei as paredes externas, agora vamos para as paredes internas. Aqui tenho essa e essa aqui. Eu não vou pegar essa parede aqui, porque ela já faz parte da parede exterior. E eu não vou pegar essa parede a partir daqui, porque aqui já contou. Vai ser basicamente a partir de onde você não contou. Daqui pra cá e daqui pra cá. Essa parede aqui da cozinha. Que mais, que mais? Essa daqui já foi, da cozinha essa também. Essa também. Dormitório, essa daqui também já foram todas as paredes. Pronto, agora eu vou copiar todas essas polylines para ficarem mais claro, para ficar bem mais claro de entender, né? Essa. Dormitório. Beleza. Pronto. Agora eu vou ver os valores. Eu clico
perde propriedades. E onde está escrito aqui length é só... E onde está escrito aqui length é de comprimento. Então é só pegar esse valor. 25,70. E vamos somar com todas. Não pode esquecer nenhuma, hein? Segundo. 3,94. Mais 2,63 mais 3,42 mais 2,8. Beleza, agora é só somar esses valores. 25,7 mais 3,94 mais 2,63 mais 3,42 mais 2,8. Tá? 38,49 metros. Pé direito dessa planta já é 13,15. A quantidade de portas medidas. Vamos lá. No esquadria. Portas. Vou escrever aqui. 2 de 0,65 por 2,10 por 2,10 e 2 de 0,80 por 2,10. Quantidade de janelas medidas. 3 de 1,44 por 1,30 e uma de 0,60, 0,40 por 1,60. Além disso, esses não são os únicos vãos que essa planta aqui tem. A gente pode ver um vão aqui, ó, na área da varanda e aqui na área da cozinha. Aí vai depender de como realmente vai ser a obra. Pode ser um vão completo, pode ser a altura do pé direito completo. Por exemplo, aqui na frente, imagino que não tenha realmente nenhuma parede aqui. E aqui provavelmente vai ser um vão numa dimensão de uma porta. Então você precisa saber o tamanho do vão que vai ter em cada ambiente. Nesse caso, nós vamos utilizar esses tamanhos. Nesse caso aqui, a gente dá uma olhada no comprimento desse vão. 2,80 por 3 metros. Nesse caso aqui, 0,61 por 2,70. Nesse caso, a gente vai usar aqui outra medida de tijolo, 9 por 14 por 19. Argamassa, a mesma espessura, média de 1 centímetro. Área bruta das paredes, os metros lineares vezes a altura. Beleza. Os metros lineares a gente viu que é 38,49. Vezes a altura, que é o pé direito, que é 3,15. Isso aqui vai dar 121,24 metros quadrados. Já a área das portas vai ser a quantidade vezes o comprimento vezes a largura das portas. A quantidade das portas vai ser 2 vezes 0,65 vezes 2,10 mais 2 vezes 0,80 vezes 2,10. Isso aqui tudo vai dar 6,09 metros quadrados.
as áreas da janela agora. 3 vezes 1,44 vezes 1, não precisa colocar, vezes 1, 30, mais 0,60, uma unidade mesmo, precisa colocar 0,40 vezes 160. Isso aqui tudo vai dar 6 metros quadrados. Já a área líquida das paredes, nesse caso vai ser a área bruta, menos a área das portas, menos a área das janelas, menos a área dos outros vãos, que não entrarão janelas nem portas, né? Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter a área bruta 121,24, menos a área das portas 6,09, menos a área das janelas 6, menos a área dos outros vãos. Eu acabei de perceber que eu só escrevi aqui e não deixei os resultados. Vamos ver aqui quanto vai dar. 2,80 vezes 3, mais 0,61 vezes 2,7. Isso aqui tudo vai dar 10,05. Menos aqui 10,05. Esse resultado, 121,24 menos 6,09 menos 6, menos 10,05, vai dar 99,1 metros quadrados. Área líquida das paredes. Nesse caso, a área do tijolo com argamassa, comprimento do tijolo, mais a altura da argamassa. No outro caso, comprimento é 19, aqui continua sendo 19, mas a altura já é 14. Então, vai ficar 19 mais 1. Isso aqui. Vezes 14 mais 1. Lembrando que isso aqui está em centímetro, tá, gente? Então, a gente vai ter que alterar. Então, vai dar 20 vezes 15, ou seja, 0,2 vezes 0,15 para 100 metros. E isso aqui vai dar 0,03 metros quadrados. Agora, a quantidade de tijolos, passo final, vai ser a área líquida, 99,1, dividida pela área do tijolo com argamassa, 0,03. Isso aqui vai dar 3.303,33 tijolos, ou seja, 3.304 tijolos. Prontinho. Lembrando que esse cálculo vale para construções de porte pequeno, porque quando a obra é um pouco mais complexa, é recomendado que você contrate realmente um profissional. Agora a acadêmica Caroline vai seguir com o próximo exemplo. Boa noite. Agora, dando continuidade ao módulo 1, vamos exemplificar o cálculo da quantidade de tijolos por metro quadrado. Suponha que a sua casa terá 68 metros lineares de paredes e o pé direito, que é a altura do piso até o teto, será de 3,4 metros. Além disso, você sabe que a sua casa terá 6 portas com 210 por 80 centímetros, 5 janelas de 100 por 150 centímetros e o tijolo utilizado terá 9 por 19 por 19 centímetros de largura, comprimento e altura. Para iniciar o cálculo, o primeiro passo é calcular a área bruta das paredes. Para isso, devemos utilizar a equação área bruta é igual a metros lineares multiplicado pela altura, o que nesse caso são 68 metros lineares de parede e 3,4 metros de altura. E fazendo a multiplicação, obteremos uma área bruta de 231,2 metros quadrados. O próximo passo é calcular a área do tijolo com argamassa. Para isso, vamos supor que a espessura da argamassa será de 1 centímetro. Devemos calcular a área das portas e janelas, onde para o cálculo da área das portas, devemos utilizar a equação área das portas é igual à quantidade de portas vezes
seu comprimento por sua largura, o que no caso temos 6 portas medindo 2,1 metros por 0,8 metros, resultando em 10,08 metros quadrados de porta. E para o cálculo da área das janelas, utilizamos a equação: área das janelas é igual a quantidade multiplicado por seu comprimento vezes a sua largura, onde são 5 janelas medindo 1 metro por 1,5 metros, resultando em 7,5 metros quadrados de janela. Agora podemos calcular a área líquida da parede. Para esse cálculo, utilizaremos a equação: área líquida é igual à área bruta menos a área das portas menos a área das janelas, onde a área bruta é de 231,2 metros quadrados, a área das portas é de 10,08 metros quadrados e a área das janelas é de 7,5 metros quadrados, resultando em 213,62 metros quadrados. Para calcularmos a área do tijolo com argamassa, utilizaremos a equação: a área do tijolo com argamassa é igual a comprimento do tijolo mais a espessura da argamassa, multiplicado pela altura do tijolo mais a espessura da argamassa, o que nesse caso, o seu comprimento é de 0,19 metros, sua altura é de 0,19 metros e a espessura da argamassa é de 0,01 metros, resultando em 0,04 metros quadrados de tijolo com argamassa. Pronto, agora é só fazer a divisão para achar a quantidade de tijolos, utilizando a equação: quantidade de tijolos é igual à área líquida sobre a área do tijolo com argamassa, o que resulta em 5.340,5 tijolos. Agora vamos tratar sobre a tabela SINAP. Para a elaboração da tabela SINAP, são utilizados os dados coletados por profissionais do IBGE, a pesquisa mensal de preços realizada pelo órgão em todo o país, abrangendo equipamentos e materiais de construção. Na pesquisa, também são levantadas as informações a respeito dos salários de profissionais que atuam em estabelecimentos comerciais, industriais e sindicatos da construção civil em todas as capitais. Mas o que é a tabela SINAP? Bom, a sigla SINAP significa Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Ela é a ferramenta pela qual a administração pública federal, ou demais administrações que estejam manuseando verba federal, define os valores dos insumos e serviços necessários às obras e serviços de engenharia. E para que serve a tabela SINAP? Serve para estabelecer regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência para obras e serviços de engenharia, trazendo dados importantes para ajudar a criação de parâmetros de custos para todas as etapas produtivas. A tabela SINAP traz informações como custos de projetos, comerciais, residenciais, saneamento básico, equipamentos comunitários, empregos e renda, relatório de preços de insumos e custos de serviços, conjuntura, que é a evolução de custo e indicadores da construção civil, consulta pública, ou seja, composições analíticas e a discriminação dos insumos e quantidades previstas por unidade de produção, e encargos sociais. Mas como conseguimos a tabela SINAP? O primeiro passo é digitar no Google tabela SINAP e depois clicar no primeiro link, que é o link da caixa, ou clicar no link que iremos deixar na descrição do vídeo. O segundo passo é rolar para baixo e clicar em Saiba Mais, descrito em referências de preços e custos. O terceiro passo é rolar para baixo, onde vai estar todos os estados da federação no item Relatórios por Unidade de Federação. O quarto passo é clicar no seu estado. Eu sou de Rondônia, então vou clicar nele. Vai aparecer SINAP a partir de julho de 2009, Rondônia, 36 arquivos. No quinto passo, a partir de 2009, você consegue baixar todos os arquivos. Essas duas últimas são as que tem disponíveis, outubro de 2020. E por que tem sempre essas duas? Arquivo desonerado e arquivo não desonerado. No arquivo desonerado, na formatação do preço, não foi considerado o preço no INSS, sobre a mão de obra. E no arquivo não desonerado, ou seja, na formação do preço, foi considerado a mão de obra do preço do serviço.
Clique no arquivo não desonerado. Esperamos baixar. Pronto, agora que o arquivo foi baixado, nós temos SINAP e preço do insumo. O que seria insumo? Os materiais. Nesse arquivo estão os serviços e seus respectivos valores por unidade. Temos também custo de composições sintéticos, custo de composições analíticos, catálogo de composições analíticas, relatório familiar de insumos e notas SINAP. O catálogo serve para saber o que foi considerado na formação do preço do insumo. Geralmente utilizamos a tabela de composições analíticas não desoneradas, que se trata de tarefas necessárias para a realização de uma obra com seus respectivos valores. Vamos abrir o arquivo. E nele vamos mostrar um exemplo de uma composição de assentamento de blocos para a construção de uma parede. Na classe de paredes e painéis, temos várias composições, como por exemplo, a alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica, cobogó, como citado no nosso minicurso, de 7 por 20 por 20 centímetros e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. E aqui nós temos o valor do metro quadrado da construção dessa parede, incluso a mão de obra. Com esse valor da SINAP e tendo a área da parede a ser construída, conseguimos calcular o valor de custo, incluindo material e mão de obra. Agora, para calcular de forma prática a quantidade de material necessário, vamos apresentar um aplicativo para facilitar o processo. O aplicativo ConstruCalc facilita na hora de fazer os cálculos para o orçamento, já que podemos acertar na quantidade de tijolos. Esse app facilita no levantamento quantitativo de concreto, parede, laje, piso completo, piso intertravado, azulejo e pastilha, escada, gesso, reboco e pintura, PVC e telhas. Agora vamos fazer uma demonstração de como baixar e utilizar o aplicativo pelo celular. O primeiro passo é você abrir a Apple Store ou Play Store do seu celular. Digitar ConstruCalc e baixar a primeira opção, que é a versão gratuita. Abrir. E clicar na opção Português. O aplicativo nos mostra várias possibilidades de levantamento de quantitativo, como por exemplo concreto, parede, laje, piso. Vamos fazer um exemplo com parede. Aqui temos várias opções como blocos, tijolos cerâmicos, tijolos ecológicos, tijolos maciços e bloco. Vou fazer um exemplo. Vamos selecionar blocos. Aqui temos várias opções de blocos de concreto com dimensões diferentes. Vou selecionar o bloco 14 por 19 por 39. Aqui o aplicativo nos dá duas áreas, a área conhecida e a área calculada. Vou clicar em área calculada. Aqui o aplicativo nos mostra algumas opções de parede, como por exemplo, sem revestimento, revestimento com chapisco, embolso e reboco, revestimento com gesso. Vamos clicar em sem revestimento. Aqui o aplicativo nos dá duas áreas, a área conhecida e a área calculada. Eu vou clicar em área calculada.
Vou colocar o comprimento de 20 metros e a altura de 5 metros. A parede possui aberturas? Não, nesse caso não vou colocar aberturas. E clicamos em calcular. O aplicativo nos mostra alguns materiais em relação ao assentamento dessa alvenaria, como por exemplo a quantidade de blocos de 1.325 unidades, a quantidade de cimento de 4,3 sacos de 50 kg, a areia de 1,434 metros cúbicos e a água de 580,94 litros. Rolando para baixo, o aplicativo nos mostra alguns outros quantitativos, como por exemplo, o quantitativo da argamassa de assentamento. É uma forma de ajudar o meio ambiente e diminuir os resíduos causados pela construção civil. Com um pouco de criatividade e disposição, é possível trazer beleza e funcionalidade aos ambientes de uma casa. Agora você já sabe como utilizar o aplicativo para te ajudar a calcular de forma prática a quantidade de blocos por metro quadrado de sua construção. E para finalizar a primeira parte do nosso minicurso, vamos ver algumas formas criativas para se trabalhar com tijolos ou blocos de concreto. Com o reaproveitamento desses blocos, além de dar um charme a mais na sua residência, é uma forma de ajudar o meio ambiente e diminuir os resíduos causados pela construção civil. Com um pouco de criatividade e disposição, é possível trazer beleza e funcionalidade aos ambientes de uma casa, reutilizando apenas os blocos de concreto. Aqui temos algumas opções para o reaproveitamento desses blocos de concreto. Na primeira imagem, podemos ver os blocos empilhados de maneira a formar uma escada externa. Na segunda imagem, podemos ver os blocos junto com tábuas de madeira formando uma estante. Aqui podemos ver os blocos formando um banco e uma mesa de cabeceira. Aqui podemos ver os blocos formando jardineiras e um suporte para colchão. Aqui podemos ver os blocos formando um sofá juntamente com uma sapateira. E ao lado um rack. Aqui podemos ver os blocos formando uma parede externa, juntamente com apoios para as plantas. E ao lado podemos ver os blocos juntamente com peças de madeira, formando bancos e uma mesa central. Aqui os blocos serviram como apoio para uma bancada de uma área externa. Aqui podemos ver os blocos de maneiras diferentes, servindo como base para algumas plantas. Aqui podemos ver os blocos formando uma lareira e de base para os bancos. E com isso, encerramos o módulo 1 do nosso mini curso de cálculo da quantidade de blocos e argamassa de assentamento.